Mindfulness. O que é essa tal de mindfulness? Onde é que começa a picaretagem? Onde é que começa a ciência? Onde é que termina o budismo nisso tudo? Vamos tentar descobrir e falar um pouco sobre isso. Então, por que eu falei já em picaretagem, né? Eu falei em picaretagem porque mesmo as pessoas que trabalham com mindfulness, elas parecem ter a sua perspectiva de mindfulness. Elas sempre vão dizer assim, não, nosso trabalho é sério, mas tem um monte de pessoas por aí que estão usando essa palavra para falar de uma forma e não estão ensinando exatamente o que é o estabelecido como sendo mindfulness. Então é uma área minada, né? Todas essas pessoas não estão operando, a maioria delas, 99%, não está operando dentro nós estamos aqui falando de budismo, né? Tem um altar aqui atrás de mim, eu estou falando em termos do budismo, né? Então essas pessoas, elas têm uma relação paralela com o budismo, esses praticantes de terapêuticos, né? E de fato, o que me parece muitas vezes é como um fenômeno do coaching, né? Antigamente também se falava muito em essas pessoas que, né? Eu tinha uma namorada meio protestante, assim, ela tinha uma empresa, né? E daí ela falava assim, esse pessoal que não é conselheiro, consultor, esse pessoal, os consultores, né? Isso é tudo picaretagem. O negócio é fazer a empresa funcionar, contratar uma pessoa para ficar dando piteco no que tu tá fazendo. E daí o consultor aos poucos virou consultor pessoal, você virou coaching, né? Então tem um fenômeno assim que pode ter alguma gente séria trabalhando com isso, pode ter benefício nisso, não estou discutindo esse aspecto, mas que é um amplo campo para picaretagem, no sentido de que as pessoas precisam de algo para fazer e para ganhar dinheiro e precisam vender um produto, daí estão vendendo, né, vendendo ar, como se fosse algo muito especial, assim, porque conselho qualquer voz sabe dar, né? Então pode ter gente séria, pode ter gente fazendo alguma coisa benéfica para os outros, com certeza deve ter, mas que que a gente reconhece que é uma palavra que já está meio carregada de gente que abusa dela, né? Então a gente fala com cuidado disso, né? Até eu tô tendo o maior número de dedos, porque eu conheço gente que trabalha com isso, eu conheço gente que se interessa e assim por diante. Mas eu pessoalmente já olho com desconfiança, né? Se a pessoa se interessa por coaching, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, é um campo bem... E mindfulness está indo para essa mesma área, né? Claro, tem uma justificação, tem mais artigos científicos, assim, então tem uma justificação científica, parece mais aprumada, né? Mas, de forma geral, a gente encontra eles mesmos falando sobre como o campo está cheio de picaretagem, né? Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. É um assunto porque eu tenho essa relação com o budismo, né? E porque essa palavra surgiu a palavra em inglês surgiu dentro da tradição budista, né? A tradição budista começou a falar dessa palavra em inglês e ela se refere a práticas que existem no budismo, mas mesmo no budismo isso não é tão claro hoje em dia, há várias formas de budismo, no que elas... Eu vou falar mais depois do sentido de mindfulness, né? Mais pro fim do vídeo. E de um tempo para cá ela foi apropriada pela psicologia e né, pela ciência de forma geral, como uma forma de trabalhar com a mente de origem budista que recebeu respaldo. Como, né, a gente pode falar em acupuntura, que é uma coisa que não se entende o mecanismo causal, mas que já se sabe funciona, né? E também talvez yoga. E da mesma forma, a mindfulness traz para o budismo o mesmo tipo de risco que a regulamentação da acupuntura trouxe para os acupunturistas tradicionais, né? Então a pessoa estudou na China, tem
né, um treinamento tradicional, mas não sei como está isso hoje em dia, mas por um tempo se aventou a necessidade de ter uma certificação médica para trabalhar com acupuntura, de acordo com os ditames aqui da nossa do que nós entendemos por medicina, né? Então, parece muito bom quando a ciência vem e corrobora algo, mas a ciência vem e corrobora algo e se torna uma mina de exploração, né? Então é como encontrar uma mina de ouro, assim, daquela região toda vai sofrer, porque a exploração vai ser, vai vir os estrangeiros, vão jogar um monte de químicos ali, e daí vão extrair aquele ouro, vender, o dinheiro não vai ficar com essas pessoas, vai ficar com quem extraiu, né? Normalmente não é com o povo que fica ali. Da mesma forma, né, vai lá no budismo, encontra uma prática, acha muito interessante, daí vem as pessoas, vem os picaretas, vem todo mundo começa a explorar aquilo, começa a vender, e não é o budismo que se beneficia. As pessoas algumas vezes pensam assim, não, mas é tão bom, porque daí a pessoa vem para o mindfulness, daí ela vê que funciona, e daí ela pode se interessar por tomar refúgio no Buda, né? Então é uma forma da pessoa que tem assim, uma dificuldade com o aspecto religioso do budismo se aproximar. Tem essa teoria. Mas não é assim que o Dharma funciona, né? O Dharma não explica a aproximação no Dharma de uma forma causal. A gente não tem como fazer propaganda, infomercial de Dharma, né? Então, explicar assim, o Dharma é bom por causa disso. Você verá, depois de aplicar não sei o que, que o Dharma realmente é bom. Compre o Dharma, número tal, bababá. Isso não é assim. O budismo trabalha com mérito, né? Mérito, o conceito de karma é um conceito diferente do conceito de vender um produto, né? Então as pessoas que dizem assim, não, a mindfulness é boa para o Dharma, boa para o budismo, porque através desse produto elas vão conhecer o budismo. É uma introdução ao budismo. Essa perspectiva no budismo, essa engenharia de... Como se para o budismo fosse também interessante, né? Só conseguir um monte de gente interessada no budismo. Isso não é... Os números não são necessários. Uma pessoa que pratique bem o budismo é mais importante que muitas e muitas pessoas que se interessam pelo budismo, né? Então, esses números não podem ser calculados. Nós não estamos falando de uma empresa, né? Então aí nós temos esse aspecto do budismo como um recurso a ser explorado, como um minério, né? Extrair, botar uns químicos lá assim, e daí quem vai tirar o dinheiro, quem vai se beneficiar disso, quem vai ser? As multinacionais, no caso, né? Quem é que aplica cursos de mindfulness, quem é que dá respaldo para o mindfulness, né? As empresas de tecnologia, o Google e assim por diante. Departamentos de defesa, né? Militar e assim por diante, eles se interessam por, né, treinar os soldados para eles matarem melhor, sem ficarem tão estressados, né, porque guerra é uma coisa muito estressante, né, empresários eles gostam de fazer os trabalhadores renderem mais, sem ficarem tão estressados, então vamos pegar esse negocinho que tem aqui no budismo, a gente pega essa droguinha que tem aqui no budismo, aplica assim, faz umas fotos de estoque de meditadores de camisa branca, assim, aí todo mundo se sente espiritualizado, e daí pode continuar destruindo o mundo, né, pode continuar fazendo o que sempre fez. Porque, claro, né, o objetivo de alguém que procura uma terapia não é mudar a sua vida, né? Mudar a sua perspectiva, assim, de um ponto de vista como o budismo se faz, né? O objetivo da pessoa é dar uma chapeadinha na sua vida para aquilo continuar funcionando como sempre funcionou. Porque agora deu uns probleminha, né? Então a pessoa vai... Não é fazer menos, porque realmente daí essa é a conversa de nuance, né? Então se a pessoa tem, né, um interesse puramente terapêutico, não é o budismo que ela vai querer uma coisa realmente desse tipo, né? E tá totalmente justo a pessoa procurar ajuda do jeito que for para as suas situações, né? Então, o mindfulness tem seu lugar. Agora, do ponto de vista budista mesmo, assim, que eu já vi professores falando, né? Então, se a pessoa estiver interessada em mindfulness, assim, como alguma coisa que trabalha a mente, faz meditação para ela ficar mais calma, com menos estresse, para render melhor, para ser uma pessoa melhor e assim por diante, para melhorar a sua vida um pouco. Então, no budismo a gente recomenda que a pessoa, sei lá, tire férias, né? Tome seu tempo para descansar, durma melhor, coma melhor. Daí também, de repente, contrata uma massagista, né? Um massagista, faz uma massagem relaxante no corpo, assim. Aí isso vai produzir um efeito parecido também, né? Vai ser bem benéfico.
Se a pessoa também quer aprender a atirar melhor e a render melhor, já tem estudos que comprovam isso, a pessoa pode jogar videogame, né? Se a pessoa jogar videogame, assim, ela vai ter um certo rendimento melhor em certas tarefas. Então, para algumas coisas, talvez videogame seja melhor que mindfulness, né? Tem que fazer um estudo, assim, porque já se provou que videogame é bom, mindfulness também é bom, né? Também é bom sair para dançar, né? Talvez tomar alguma bebida alcoólica, não muito, né? Um pouquinho, assim, para relaxar só. Aí a pessoa se sente melhor, assim, no outro dia, se ela não bebeu muito, se ela não exagerou, não ficou até muito tarde, ela vai render melhor no trabalho também. Então, se a pessoa desopila, assim, né, aprende a se descontrair, talvez seja melhor do que a pessoa procurar um terapeuta de mindfulness que pode ou não ser um picareta, né? Porque a gente já sabe pelo próprio argumento deles que tem gente picareta trabalhando nessa área, né? Então, se o interesse é terapêutico, a pessoa pode procurar um terapeuta de mindfulness, entre essas outras coisas que eu já vi professores budistas recomendando para esse tipo de fim terapêutico. Pode ser que sim, né? Tudo bem, pode tentar fazer uma coisa dessa. É justo, né? O que um budista vê é que há além dessa tentativa de ver o budismo como um lugar para se extrair alguma coisa, assim, para ter uma mina que você tira, ou que você extrai também a substância essencial de uma planta para depois sintetizar no laboratório, produzir. Ou seja, vai usar o budismo como base para alguma outra coisa, assim. Né, isso daí, mais ou menos, né? Isso daí já, como budistas, a gente começa a pensar com que motivação isso é feito, né? A motivação é aliviar o sofrimento dos seres, sim, mas aliviar o sofrimento dos seres no budismo passa por um entendimento de profundidade, de entender a natureza da realidade. Não é uma perspectiva religiosa, né? Então, quando a pessoa fala assim, no budismo a gente tenta superar o samsara. A gente está usando a palavra samsara, que é um termo técnico para o mundo condicionado, né? Para o mundo que tem sofrimento, para a insatisfatoriedade inerente às coisas, né? Então a pessoa, não, mas aí já está falando de religião. Não acho que esteja falando de religião no sentido que a gente, né, precisa acreditar nisso. É só, se a pessoa pensar sério nisso, ela vai chegar à conclusão que samsara é uma verdade, né? E se ela entender o samsara, ela tem duas opções, né? Ela tem a opção do niilismo, desistir porque não tem jeito, e muita gente de fato cai nessa vertente, assim, dentro da filosofia, no ocidente. A maioria das pessoas, elas têm uma visão aguda do problema existencial, né? Não chegam a entender bem o samsara, mas elas já entendem que não tem muita solução. Ou elas têm essa perspectiva daí, né? Aí que tem um aspecto religioso. Tem um aspecto religioso no sentido de que a pessoa precisa acreditar, em certo sentido, de que tem uma solução que não é uma chapeação, que não é uma solução terapêutica, que é uma solução definitiva, né? Então a solução definitiva é o que o Buda ensina. A solução definitiva parece palavra de culto, né? Então, a solução definitiva, ou nirvana, a solução definitiva, a iluminação, né? E a gente volta para aquela perspectiva do infomercial, assim. Então, no budismo, se a pessoa entende o que se está procurando, tem um pouco de propaganda nisso, porque a pessoa pode acreditar que não tem jeito, pode acreditar que tem jeito, e daí é questão de testar, né? Fazer as práticas. E não adianta, assim, daí quando a gente fala assim, testar e fazer as práticas, não adianta a pessoa ter um comprometimento parcial com aquilo, né? Então, se você vai no terapeuta também, ele vai te dizer para te fazer aquilo de acordo com o que ele ensinou. Se você começar a misturar ou fazer só metade do que ele diz, ou não, daí ele vai dizer, bom, não funcionou porque você não fez de acordo com o que nós especificamos, né? Então, que você já é testado desse jeito, tem que fazer desse jeito. Mas a coisa, você vai fazer um tratamento de saúde qualquer, você não pode misturar os medicamentos de acordo com o que você acha que é legal, ou tomar menos ou mais de acordo com o que você acha legal, e o tempo de tratamento fazer pela sua cabeça. Você segue o que o médico disse, né? Então, da mesma forma, no budismo, não dá para escolher uma coisa do budismo e dizer assim, não, isso aqui eu vou fazer, mas aquilo ali eu acho é difícil para mim entender, então nesse momento eu vou deixar para lá. A pessoa precisa chegar num ponto em que ela vai assumir tudo aquilo que o professor, que o Buda ensinou, como um experimento. Aí ela tomou refúgio. Aí se diz que ela tomou refúgio, começou a prática, para resolver um problema existencial
último, né? Não é para chapear, não é para resolver a vida, para resolver os... Aliás, isso é importante entender. O budismo não é para diminuir estresse, não é para acalmar as pessoas. O estereótipo do budista é que o budista é calmo. Então as pessoas pensam, bom, se eu praticar, eu vou praticar budismo para ser que nem os budistas são calmos, as pessoas vão visitar lá o centro budista, eu trabalhava na visitação, que lugar calmo, elas achavam, e eu morando lá, eu achava um lugar muito agitado, muito mais agitado que a minha casa quando eu moro sozinho, né, porque eu tenho que estar toda hora lidando com as pessoas, tenho que estar toda hora lidando com visitantes, tenho que estar toda hora, tem instrumentos musicais tocando, tem obra acontecendo, então as pessoas elas têm uma expectativa de que o lugar é muito calmo, e eu, na minha experiência, o lugar é menos calmo do que o meu apartamento em Porto Alegre. Então as pessoas elas têm essa expectativa de calma, de paz, tranquilidade, né? O budismo, em certo sentido, assim, vende um pouco essa... Não é uma coisa que dá para culpar as pessoas. O budismo vende um pouco essa imagem, né? Mas, estritamente falando, essa perspectiva de urgência e de crise existencial, talvez ela seja mais importante. Então, se a pessoa reconhecer o problema mais agudamente, ela pode se colocar a fazer prática mais agudamente. Então, quando a pessoa pensa assim, mas eu tenho muita neurose, eu tenho muita confusão, eu tenho muito pensamento, o professor budista pode pensar assim, né? Aí nós temos um lugar bom para começar. Se a pessoa está calma, contente com alguma coisa, aí aquilo normalmente é uma experiência temporária que só vai fazer a pessoa perder tempo. Então, se a pessoa tem uma certa uma certa turbulência e aquilo movimenta a pessoa na direção da prática, que é reconhecer a natureza da realidade, ou da virtude pelo menos, que é trazer benefício para si próprio e para os outros, isso já é melhor. Então, em certo sentido, sim, o budismo vai trazer uma calma perante a turbulência. Então a turbulência vai seguir acontecendo, mas aquilo não vai perturbar a pessoa ao ponto da pessoa ir junto com a turbulência, né? Então isso é importante, é uma etapa importante. Por outro lado, achar que não vai ter turbulência e que que a calma é um objetivo final no budismo, isso é um absurdo, né? É uma ideia... O budismo não é uma terapia também para resolver. As pessoas, mas eu não resolvi a minha questão de... Por exemplo, as pessoas que estão, às vezes, o mindfulness parece, algumas vezes, tá como coaching, parece estar mais no mercado de encontrar as pessoas que não conseguiram uma carreira, não conseguiram, o que é totalmente justo, porque na nossa sociedade hoje em dia é muito difícil achar um jeito que faça sentido de ganhar a vida, né? Tem muita gente perdida com relação ao trabalho, né? Então isso é totalmente compreensível que a pessoa queira ajudar os outros e ainda, né, ganhar a vida com isso. Assim, é perfeitamente compreensível. Mas o mercado parece não tanto de ajudar os outros, parece ser de achar pessoas que precisam achar um jeito de ganhar a vida ajudando os outros. Então é um meta-mercado, né? Então tá treinando instrutores de mindfulness. Mais do que praticantes de mindfulness, nós temos pessoas querendo ser instrutores de mindfulness. É uma coisa meio pirâmide, que aconteceu com coaching e o que está acontecendo com mindfulness. Então tem menos gente interessada efetivamente em fazer a mindfulness do que em se tornar um instrutor de mindfulness, né? Me parece. E no budismo a pessoa vai dizer, bom, o samsara nunca vai estar resolvido. As nossas perrengas românticas, de relacionamento com a família, de dinheiro, de visão de si próprio, de visão dos outros, de todos esses problemas, eles vão seguir acontecendo, vão flutuar, vai vir, vai não vir, vai parecer que funciona por um tempo, vai cair de novo. Isso tudo vai seguir não tem resolução na vida da pessoa. Então tem religiões, que a gente chama de religiões de resultado, né? Não vou dizer quais, mas tem algumas tradições, parece que tu procura um sacerdote dessa religião para dizer assim, não, mas eu tenho essa dificuldade agora de pagar essa conta e minha vida não anda para frente, eu não tenho um trabalho certo, eu não tenho, minha vida não está funcionando, eu não consigo um relacionamento, eu caio em tentação e sempre prejudico a minha mãe, prejudico o meu pai, prejudico a minha namorada, eu quero, né, ser uma pessoa melhor, eu quero resolver isso, o que eu faço? Você faz isso e aquilo, e daí, né, pede para tal e tal ser, e daí, depois de um tempo,
vai estar solucionado o seu problema. Aí, às vezes, funciona por um tempo a pessoa, daqui a pouco tem outro problema, outra coisa que a pessoa vai ter que lidar e assim segue. Então a pessoa vai resolvendo a vida, né? E a vida vai ficando tolerável. Às vezes não, às vezes sim. Mesma coisa de sempre, né? É o que a gente faz. Se a gente não procura um sacerdote, a gente procura, sei lá, o psiquiatra. Se a gente não procura o psiquiatra, a gente procura televisão, bebida. O jeito que a gente encontra para conseguir lidar com aquilo, né? Para lidar no sentido que for, ou seja, aguentar, melhorar, tolerar, resolver, né? Claro, a pessoa que se ela tiver muita turbulência mental na vida dela e muitos problemas, ela não vai conseguir parar para fazer prática budista. Então ela tem que ter uma vida que permita a prática do Dharma, que é um nascimento humano precioso. Mas o budismo, ele trabalha um pouco para deixar a pessoa num nascimento humano precioso, mas sempre com a ideia de que isso é só para permitir a prática do Dharma. Então, quando você começa a se relacionar com o budismo, você não está mais tentando resolver a sua vida. Você está tentando se tornar um praticante. É uma perspectiva totalmente diferente. É uma perspectiva que não tem a ver com resolver. A vida não vai ser resolvida. A vida, você vai morrer, você vai ter doença, você vai ter problemas de relacionamento, você vai ter turbulências emocionais, você vai ter problemas com as pessoas. O budismo não. Algumas vezes o budismo, se a pessoa tem uma vida muito fácil, me parece que o budismo coloca problema na vida da pessoa para a pessoa ter o que trabalhar na prática, né? E não é trabalhar para resolver, é trabalhar para encontrar uma estabilidade que está além das aparências, né? Então o budismo ele trabalha nesse aspecto que... Daí tu pode dizer, mas isso é um aspecto religioso, porque... Bom, quando a gente está falando da natureza da realidade, entender a natureza da realidade, e de não tem coisa mais não religiosa do que não querer resolver problema. Enquanto a pessoa está numa coisa terapêutica de querer resolver problema, isso a gente chama de materialismo, né? Então, pode ter que ter uma espiritualidade que queira resolver problema, daí a gente chama de materialismo espiritual. Materialismo espiritual é a ideia de que a pessoa vai solucionar a sua vida mundana através da prática espiritual. Não vai solucionar a sua vida mundana, né? E mesmo quando a gente está falando em aspectos psicológicos, como, né, quando mindfulness e a psicologia quer resolver. Isso, efetivamente, se a pessoa quer resolver isso, procura um terapeuta, vai fazer massagem, vai dançar. Não é para isso que o budismo serve. A perspectiva do budismo é de outro nível, né? O objetivo do budismo é reconhecer a realidade como ela é, e nisso tem uma experiência de alegria que é incondicional, que não depende de condições. Então as coisas vão continuar dando errado e a pessoa vai estar... não vai se afastar das coisas, vai continuar se relacionando com as coisas numa perspectiva melhor, mas elas não vão se solucionar. E a pessoa ela encontra a estabilidade dela em outra coisa, não nas experiências todas que ela tem. Esse é o resumo do ensinamento, né? Isso é religioso. Bom, se a pessoa não tem a capacidade de reconhecer a possibilidade disso, de fato, se torna uma crença. Mas eu pessoalmente eu vejo, nos meus professores eu vejo esse exemplo, né? Às vezes a casa tá tudo pegando fogo. O budismo não é uma tradição que tenha poucos problemas para lidar, né? Financeiros e todo tipo de problemas que pode ter com a sociedade, com as pessoas dentro do budismo, né? Tá lidando com isso constantemente. Então a gente encontra em centros de Dharma todo tipo de problema, né? Que se encontra no mundo. Mas os professores eles têm uma estabilidade que independe dos problemas. E algumas vezes a nossa tensão é querer que eles resolvam essas situações, e essas situações às vezes não têm solução. O mundo em si não tem solução. Entender isso é entender o samsara, né? Então, quando a pessoa encontra uma estabilidade que não depende do mundo, que não depende de aparências específicas, ou do surgimento ou não surgimento de certas coisas, ou de resolver isso ou aquilo, daí nós estamos falando na prática do Dharma, né? Isso é religioso? Eu não sei se a maioria das religiões tem essa perspectiva. Aliás, eu diria que não. Eu diria que a maioria das religiões não tem essa perspectiva. Algumas vezes, assim, num sentido muito profundo das religiões abraâmicas, ou das religiões africanas, ou de outras religiões, vão dizer, bom, né, se larga na divindade, no Deus deles e tal, e ele é misterioso, você não vai entender, e ele é além do bem e do mal, e ele
né? E daí eles têm alguma ideia de, né, no judaísmo, eles têm uma ideia, talvez porque aconteceu tanta coisa com eles, né, que eles já sabem que o mundo, né, então às vezes surge essa ideia, mas no Dharma é de início, é muito claro que essa perspectiva. E daí tem mais do que nas outras tradições, a gente tem um treinamento para isso, né? Esse treinamento envolve várias coisas, envolve a prática de mindfulness, da qual a gente vai falar agora, assim, né? Mas antes de falar da mindfulness, é importante dizer assim, parece que ser budista é meditar, né? Porque a mindfulness está associada algumas vezes a certas concentrações, mas muitas vezes a também ficar parado em meditação, né? Então mindfulness é uma palavra que não se refere à prática formal, só apenas a prática formal numa almofada, mas também não se refere necessariamente a uma meditação específica, com alguma postura específica, pode ser um certo tipo de movimento ou fazendo certas atividades, mas enfim, muitas vezes o budismo é estereotipado como meditar. Eu já vi pessoas dizendo que se a pessoa não medita, ela não pode ser budista, o que está em desacordo com todas as versões tradicionais dos ensinamentos na Ásia. Mesmo o Zen budismo, então, porque o Zen budismo é foco maior em Zen, dhyana, né, no caso meditação, sentar na almofada. Eles têm tradições do Zen que quase só fazem isso, não se focam em ensinamento, não se focam tem virtude, tem ensinamento, tem sutra, mas não é o foco é a meditação, é dhyana. Então, mesmo no Zen, por que não mesmo no Zen? Porque quem vai meditar dentro do mosteiro são aquelas pessoas que vivem dentro do mosteiro e às vezes nem é todas, né? Tem gente que tem que trabalhar, o cozinheiro, por exemplo, e ele vai meditar menos, vai meditar, tem um horário menor para meditar, porque ele está ocupado o dia todo de sustentar o mosteiro, de cuidar ele também tradicionalmente cuida das finanças, né, para comprar as coisas que precisa e tal. Então, eu faço essa menção ao cozinheiro porque o mestre Dogen, na China, quando foi à China, encontrou o mestre dele, o mestre dele era o cozinheiro do mosteiro, não era o principal abade, o principal líder lá. Ele encontrou um mestre na pessoa que trabalhava na cozinha, humildemente, assim, vamos dizer. E na tradição que foi para o Japão, se dá um valor muito grande para essa pessoa que trabalha dentro do mosteiro. E não é que ele não medite, mas ele medita menos que um monge que está o dia todo meditando. E mesmo se a gente pensar nessa estrutura aí, quem mais participa da Sangha do Zen? A pessoa que não mora no mosteiro. E a pessoa que não mora no mosteiro e sustenta o mosteiro e dá a verba para aqueles monges fazerem a prática deles, ela é um praticante budista. Ela é um praticante budista que sustenta monges praticando meditação, né? Então esse é um aspecto muito importante do budismo, sustentar praticantes, né? E em outras tradições não tem nem mesmo grande ênfase em meditação. Algumas valorizam o estudo, algumas valorizam outras práticas, né? E esse aspecto de sustentar a comunidade budista é dramático aqui no Ocidente, porque aqui no Ocidente a gente vê até professores budistas estudando psicologia para poder ter pacientes e para poder aplicar mindfulness. É comovente, assim, que as pessoas têm um treinamento na tradição budista que tenha recebido um título e ela não ganha o suficiente para se manter, e ela vai lá e tem que fazer um treinamento na tradição ocidental para ganhar o respaldo para poder ganhar dinheiro suficiente para se manter. Então aqui a gente não tem essa tradição de pensar assim que há pessoas dedicadas ao Dharma e patrocinar as pessoas dedicadas ao Dharma é prática do Dharma. Como meditar, como rezar, né? Então, no aspecto de rezar, então, as pessoas não sabem, porque, né, o budismo é uma religião não teísta, então não tem um Deus criador. Então a gente reza para quem? Entidades poderosas. O uso da fala na prática no budismo tem vários sentidos. Então, tem o sentido de fazer aquilo ressoar pelo corpo, né? O que o Buda ensinou. Então, por exemplo, repetir o ensinamento do Buda em voz alta, ler um sutra, isso é uma prática tradicional no budismo, uma prática importante no budismo. Todos os budistas se engajam nisso. Não existe forma de budismo que não tenha isso. E daí quem está olhando de fora e não sabe o que está sendo lido, se está sendo lido em outra língua e assim por diante, pensa, não, estão rezando, né? Olha para que eles estão rezando. Tem formulação de aspirações. Bom, tem o uso da fala, é infinito no budismo como prática.
E é uma prática muito importante, né? Então, a prática também da moralidade, da pessoa ter uma noção clara do que é certo, o que é errado, e transformar isso em votos, e transformar isso em numa perspectiva de vida, e evitar certas ações, e não só evitar certas ações, certos modos de vida, né? A pessoa vai trabalhar fabricando armas, a pessoa é budista, ela pensa, não, mas eu estou ajudando uma empresa, estou ajudando uma coisa que não é que é mais para malefício do que para benefício, então eu não devo participar disso. Então, esse tipo de, né, rezar e tal, e comportamento também, moralidade, parece religioso, mas é difícil dizer se o budismo realmente tem um aspecto religioso nisso, porque isso é feito numa perspectiva de entender a natureza da realidade. Isso é feito numa perspectiva diferente, né? E nem sempre a gente está rezando para um ser superior, para pedir alguma coisa. A noção de aspiração, se a pessoa não entende interdependência, se ela não entende karma, se ela não entende como funciona o corpo sutil, né? Que na acupuntura lá já está provado que alguma coisa funciona. A pessoa não sabe que recitar certas coisas, seja em português, seja em sânscrito, seja em pali, seja em tibetano, seja no que for, que isso transforma. A pessoa pensa que isso não é explicado a correlação entre falar certas coisas e ter transformações na pessoa, na mente, assim por diante. Isso não tem uma explicação muito causal, então é religioso. Então a acupuntura seria religiosa, mas a acupuntura, o benefício da acupuntura é evidente. Então a relação causal entre enfiar a agulha e ter os benefícios específicos é que não é explicado ainda. Da mesma forma, e daí tu vai dizer, bom, tem trabalho sobre mindfulness, tem trabalho sobre rezar. O problema é que a pessoa, ela tem um preconceito com um aspecto que soa supersticioso para ela, soa religioso para ela, né? É por isso que, como ela tem essa dificuldade, daí ela vai lá e procura mindfulness. Daí ela vai lá e procura uma coisa que está de acordo com o preconceito dela, né? É por isso que isso acontece. Então não é necessariamente assim. Rezar tem respaldo científico também. Não tem uma explicação causal. Aliás, eu não acho que mindfulness ainda tem uma explicação causal também. Como a acupuntura não tem uma explicação causal, só se sabe que produz benefício, né? Tem os dados antes, durante e depois do que a pessoa faz a prática. A explicação causal deve ter algumas hipóteses, e nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. Da mesma forma, rezar. E daí, mas rezar é religioso, eu não quero fazer, não me parece mais... Bom, é moda. A pessoa gosta da moda de sentar, porque ela viu muita foto de sei lá, retiro de yoga, daí ela achou as pessoas naquela roupa branca, assim, legal, e mindfulness tem algum apelo para ela por algum motivo, que diz respeito aos preconceitos dela. Então, é basicamente isso. A gente está falando em publicidade, a gente não está falando em razões, em ciência, nada disso. Tem a ver com isso. Mas o que seria mesmo essa tal de mindfulness? Bom, o pessoal gosta de traduzir com atenção plena, o que é terrível, porque não tem atenção, tem uma meta-atenção, né? Tem uma atenção sobre a atenção. Porque a atenção pura, ou plena, ou de qualquer tipo desse, a atenção plena até passa uma ideia de que tem um estado de transe na atenção, que não é correto, né? Então é a capacidade de se recolocar na atenção sobre um objeto. É uma vigilância sobre a atenção, literalmente nas línguas, né, no sânscrito, no pali, diz respeito a lembrar. Então mindfulness da morte, por exemplo, é lembrar da morte. Lembrar da morte é importante porque, né, nos traz essa crise existencial aí, e nós temos que nos direcionar para o que realmente importa, né? Então, mindfulness da morte é uma coisa importante. Parece meditação? Bom, você pode sentar e lembrar da morte, né? Mas você pode lembrar da morte porque você viu um corpo na estrada, um corpo de um animal, um corpo de uma pessoa. Você está vendo uma notícia, daí morre uma celebridade, ou está vendo um filme e mata um personagem que você não esperava também. Tudo isso pode levar você a lembrar da prática espiritual. Então é um mindfulness, né? De você relacionar o evento da morte com espiritualidade. Isso daí é um tipo de lembrança, né? Que é uma prática, tanto na almofada quanto fora da almofada, né? O que aconteceu é que certas tradições budistas, não todas, algumas bem específicas, elas formataram essa prática como sendo muito importante
dentro do budismo, e elas formataram de um jeito que, assim, bom, você pode fazer na almofada com relação à respiração, né, que é um sutra que é o Anasati Sutra, é um sutra que o Buda ensinou essa prática, e eles ligaram também, por exemplo, a pessoa está escovando os dentes, daí ela está escovando os dentes, né, com aquela consciência do que ela está fazendo, em vez de estar pensando na morte da bezerra, numa outra coisa. Ela está tomando café, ela está realmente tomando café, ela está no presente momento, usufruindo daquela experiência. Então isso é que inspirou o movimento Mindfulness dentro da psicologia e a estudar a Mindfulness. O fato de que algumas tradições budistas enfatizaram essa prática nesse sentido. Então, se a gente for olhar as referências textuais, o que o próprio Buda ensinou e assim por diante, a prática nem tem toda essa ênfase em todas as tradições e do budismo de forma geral, e ela não tem um status, às vezes, até como prática separada. Por exemplo, na tradição tibetana, nós falamos em mindfulness, mas mindfulness é um elemento da prática das várias práticas de meditação, né? Então, é uma vigilância, tem dois aspectos, né? Tem um aspecto de vigilância e um aspecto de recolocação. Então, a pessoa percebe que se distraiu e ela volta para onde ela estava, ela se recoloca para onde ela estava suavemente, assim. Percebe que se distraiu, se recoloca. Esse movimento de sair do foco, voltar para o foco, e essa é a prática de mindfulness dentro das várias práticas formais e informais. A gente diz formal na dentro de uma sessão de prática, né, que tem um início, meio e um fim, e informal quando a pessoa está na vida cotidiana dela, fazendo as suas várias atividades. Então, nesses dois elementos dá para fazer essa prática de recolocação, né? Então, se recolocar no Dharma, se lembrar do Dharma, se lembrar dos ensinamentos. Lembrar dos ensinamentos é mindfulness. Até a prática, por exemplo, prática de deidade, né? Que é uma coisa que a pessoa pensa que tem um aspecto religioso. A pessoa está olhando de fora, tem só a leitura dos textos, parece que as pessoas estão rezando. Mas há uma mindfulness simbólica, por exemplo, de lembrar os implementos e as características da forma da deidade, né? Então, por exemplo, se a deidade está segurando um vajra, lembrar o que é um vajra, por que ela está segurando naquela mão daquele jeito, lembrar o que é um katvanga, né, que é um tridente. E o tridente representa o quê? Por que ele tem os três, uma caveira, uma cabeça recentemente decepada e uma cabeça em putrefação. Que é o Dharmakaya, o Nirmanakaya e o Sambhogakaya. Aí a pessoa vai fazendo essas relações entre conceitos e os símbolos da visualização. Isso é uma prática de mindfulness. Eu não vejo psicólogo falando sobre isso, sabe? Porque, primeiro, eles pegaram a prática de certas tradições que deram ênfase, e é uma prática... E ele é um pouco não é exatamente como no budismo se pensa. É um uso meio esquisito da palavra, assim, que foi feito um pouco por certas tradições budistas e depois mais extrapolado ainda por psicólogos. Virou uma bagunça, assim, né? Do ponto de vista budista, né? Claro, se a pessoa vai usar qualquer palavra que for, com qualquer justificativa que for, e daí tem uma eficácia terapêutica, tá ótimo, pode usar, né? E se a pessoa tem interesse em terapia, se ela prefere isso do que dançar ou fazer massagem, aí quer pagar a pessoa para aprender a ficar calminho, tudo bem, tá ótimo, não tem problema nenhum com isso. O que a gente, como budista, a gente tem que salientar é que tem todo esse aspecto de exploração, de comoditização da meditação, né? De instrutores sendo formados para ter uma atividade remunerada na sua vida, de distorções do ensinamento do Buda, de ênfase em aspectos e modas e publicidade que estão ligados a o que se considera supersticioso ou religioso e o que se considera mais científico. Então, esses aspectos, se a pessoa tem clareza com relação a eles, ela não cai em picaretagem, né? E é bom lembrar que a Mindfulness é um termo que no budismo a gente usa para tudo que é mindfulness que não tenha respaldo no budismo, né? E que na Mindfulness eles usam para tudo que é mindfulness que eles não respeitam. Então, eles têm mindfulness que eles respeitam e que eles não respeitam também, né? Daí a gente já pode ver que tem uma... Se a pessoa está interessada em se acalmar, se é um sniper, quer atirar melhor no inimigo, assim, quer jogar videogame melhor, aí talvez é interessante. Se a pessoa está interessada em reconhecer a natureza da realidade, em encontrar uma satisfação independente de condições, né? E além da insatisfatoriedade, resolver o problema existencial
sem resolver os perrengues da vida, que os perrengues da vida vão sempre surgir, e principalmente a morte é inescapável, daí ela deve buscar o Dharma. Se ela tiver preconceito com religiosidade, ela não deve pensar assim, eu devo procurar o que está mais de acordo com o meu preconceito. Não, ela deve tentar superar o seu preconceito, né? Ela deve tentar se engajar com essas práticas, porque isso também é uma flexibilização da mente, isso também faz parte da prática. Lidar com seus obstáculos intelectuais, isso é um obstáculo intelectual, isso é um obstáculo de moda, né? A pessoa ela acha que isso é uma moda desse jeito, uma moda daquele jeito, então lidar com isso faz parte da prática. Tem que ter coragem para desafiar as próprias preconcepções do que seria religiosidade e o que não é religiosidade, né? Ao contrário de simplesmente acreditar em si próprio o tempo todo e dizer assim, mas isso aqui não é um negócio que, não é pra mim esse negócio. Então, aí se a pessoa tem interesse nisso, e se a pessoa quer realmente aprender a meditar, né, meditação parece uma coisa, né, ela tá nessa publicidade de que a meditação é a coisa mais importante que tem no Dharma, eu diria para a pessoa procurar um instrutor que tenha feito um retiro de 3 anos, ou 2 retiros de 3 anos, e tenha feito, né, não tenha feito apenas um ou 2 ou 10 cursos de fim de semana, ou de uma semana de mindfulness na Iugoslávia e na Inglaterra e na Noruega, mas tenha feito, né, meditação, 10 mil, 20 mil, 50 mil horas de meditação. Aí esse é um instrutor que parece que sabe o que é prática de meditação. Senão a gente está falando de uma prática que já foi extraída, reduzida, virou serra pelada, assim, né? Virou lugar de ninguém. E o que é muito triste para o budismo, né? O budismo ser tratado como uma mina, né? Como um lugar, uma coisa a ser explorada apenas por picaretas, né? Não que todo mundo, obviamente, deve ter muita gente séria trabalhando com mindfulness. Se a pessoa quer esse aspecto terapêutico, quer trabalhar melhor, se a empresa quer contratar, eu acho que, né, aí não põe o nome do budismo no meio, melhor ainda, se não fala em budismo, se não traz a imagem do Buda, se, né, não realmente isenta a gente desse problema aí eu acho que tá ótimo, né? A pessoa tem essa motivação dentro do mundo, essa motivação faz sentido, não dá para discordar dela, e, né, talvez tomar um martini seja melhor, mas também, né, talvez procurar um instrutor de mindfulness seja melhor. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana Dewa Malujin Wene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamin Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Bamen Jondo Tode Rumperoni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chime Kunye Pema Samba Osa Sona Jante Zenu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shinse Sinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho no Trupateno Buyen Neko Pomolura Sane Lundu Tileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lonji Drujo Chi Pende Jungwane Jembo Dempa Yori Nepa Dan Demba Zimbe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rimpo Shengon do Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kusatu Tuta Pasa So Adev So Jinje Lab So Shina Sangwe Baje Jwa Dan Zambalon Jeru Pajende Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Loja Zan Lisa Sun Jaba Pedro Jusho Sunangwa Damira do Sungele Show